Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus de coisas pequenas e de coisas grandes. Eu digo que Ele é extravagante. Ele poderia ter levado Israel a contornar o mar, mas Ele levou Israel para passar pelo meio do mar, porque Ele é um Deus que gosta de mostrar o seu poder para os seus filhos. Ele poderia ter matado os leões, mas Ele fez Daniel dormir a noite toda no meio dos leões famintos. Alguém diz assim: os leões nem perceberam a presença dele, ou nem sentiram o cheiro da carne. Os leões perceberam sim, sentiram sim, estavam com fome sim, mas houve uma palavra do céu para os leões: não toquem Daniel. Porque quando Deus fala, a terra obedece. Porque esse Deus, Ele é extravagante, Ele gosta de mostrar o poder dEle para os seus filhos. Ele poderia ter apagado o poder do fogo, Ele poderia ter mandado uma chuva, ter soprado para que a fornalha de fogo ardente se apagasse, mas Ele fez Sadraque, Mesaque e Abednego andar no meio do fogo, e ainda andou junto com eles, porque esse Deus é um Deus extravagante, que gosta de mostrar o poder dEle aos seus filhos. Esta é a vontade de Deus. Tinha um irmão lá na nossa igreja em Porto Alegre, às vezes eu me lembro de algumas coisas, me dá saudade, ele dizia assim: eu não estou na igreja para viver o natural eu vivo no mundo, eu estou na igreja para viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural é para nós, irmãos, como igreja. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus? E não existe milagre que não esteja inserido dentro de um cenário onde o milagre é necessário. Então não tenha medo dos momentos em que você vai precisar de milagre, porque teu Deus é poderoso para fazer um milagre. Eu quero abrir a Bíblia com vocês em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Se eu morasse em Ilhota, eu ia congregar nessa igreja aqui. Sabe por quê? Não é pela organização. Toda vez que a gente fala dessa igreja lá em Blumenau, e nós falamos de vocês lá em Blumenau, com o pastor Tiago, o pastor Haroldo, e a gente sempre cita: nossa, como aquela igreja é bonitinha, organizada. Parabéns, pastores, pela organização dessa igreja. Mas existe uma coisa que vai além da organização. É uma igreja respaldada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade. Ele não opera onde há mentira. Ele só opera onde há verdade. Ele estabelece a verdade. Ele fala da verdade. Ele gera a verdade dentro de nós. Ele cria homens que nascem da verdade, que é Cristo. E a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. E Ele está aqui falando a verdade para vocês. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade que libertou vocês, ainda vai libertar toda essa ilha, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. A Bíblia fala de um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. 1 Crônicas capítulo 15
conta uma história de quando Davi foi buscar a arca de Deus na casa de um homem chamado Obed-edom. Quantos conhecem aqui essa história? A arca ficou por quantos meses na casa de Obed-edom? Escola bíblica dominical. 3 meses. Quando a arca ficou na casa de Obed-edom, a prosperidade foi tão grande que chegou até nos ouvidos de Davi. E quando Davi ouviu isso, disse: eu tenho que trazer para mim a arca. A arca era símbolo da glória de Deus. Mas a glória de Deus estava sobre a arca, não porque a arca era feita de ouro e porque havia imagens de seres viventes, de querubins e serafins sobre ela, mas pelo que tinha dentro da arca: pão, cajado e a palavra. Todos eles são símbolos de Jesus. Jesus, o pão da vida, o cajado, o bom pastor, e o verbo que se fez carne. A glória de Deus estava sobre a arca, não por causa do ouro da arca, mas pelo que estava escondido dentro da arca. Era Jesus. Sabe por que a glória de Deus quer repousar sobre você nessa noite e está sobre a igreja nessa noite? Porque a glória de Deus sempre esteve repousando atrás de um homem chamado Jesus. E Jesus está dentro da sua igreja. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. E porque Cristo está em você, a glória de Deus está aqui atrás de Cristo. É por isso que nós vivemos esse ambiente de glória. Agora, quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, eu vou contar todo um contexto para entregar uma palavra de Deus para a igreja nessa noite. Preste bastante atenção para que você entenda. Davi pega a arca e a cada 6 passos, Davi vai e faz um sacrifício. Quando Davi faz o sacrifício, oferece animais, o sangue escorre. Dá mais 6 passos, mais sacrifício. 6 passos, mais sacrifício. E assim o caminho da casa de Obed-edom até Jerusalém é marcado por um caminho de sangue. É muito fácil encontrar Davi. É só seguir o rastro de sangue. Quando você seguir o rastro de sangue, você sabia exatamente o caminho que Davi tinha feito. Quando Davi ia sacrificando e o sangue dos animais ia jorrando, ia marcando o caminho e também ia jorrando sobre ele. E ele vai tirando as suas roupas manchadas de sangue. Quando ele se aproxima dos portões de Jerusalém, a alegria por estar trazendo a arca, que simboliza a presença de Deus, era tão grande que Davi não consegue se conter. E além dos louvores que estavam sendo entoados pelos levitas, porque os levitas são os que anunciam a presença de Deus quando está chegando. Os primeiros que sentem a presença de Deus são os levitas. E depois eu vou pedir para minha esposa orar sobre os levitas da casa, porque os levitas precisam se levantar e anunciar que a presença está chegando. Que a presença está chegando. Então Davi, ele tira as suas roupas e ele começa a dançar e dançar e dançar. Vocês têm coreografia de dança aqui na igreja? Ainda bem que eu estou numa igreja que sabe que dançar é bíblico, né? Por isso que eu perguntei. E Davi começa a dançar e dançar e dançar, ao ponto de Mical, a sua esposa, olhar e comparar ele a qualquer homem. Mas ele não estava dançando simplesmente por dançar. Ele estava sendo profético naquele momento. Davi fez uma dança muito profética. Uma vez eu estava numa igreja. Eu vou te dizer uma coisa. Se você quer viver o que ninguém está vivendo sobre a terra,
Dê para o Senhor o que ninguém está dando. Obedeça a Ele mais do que qualquer outro homem sobre a terra. Ore mais do que qualquer outro sobre a terra. Busque a Deus mais do que qualquer outro sobre a terra. Porque quando se levantar um homem que vai fazer mais do que qualquer outro esteja fazendo, é esse homem que será visitado por um avivamento. Deus, Ele não visita e não levanta medianos. Deus levanta homens que estão dando para Deus o que ninguém mais está dando. Talvez esse homem e essa mulher estejam aqui nessa noite, sendo chamado para dar para Deus o que ninguém mais está dando. Eu estava numa igreja e o Espírito Santo falou assim para mim. Eu tinha uns 16 anos, 17 anos, e o Espírito Santo falou para mim assim: dança para mim como dançou o meu servo Davi. Eu disse: amém, Senhor, ok, aleluia. Quando eu chegar em casa então. E ele: não, dança agora. Agora. Quando Deus levanta-nos, é porque algo está vindo por trás disso. E eu disse: Senhor, gente, eu não sei dançar, até hoje eu não sei dançar. Eu sou todo duro, todo travado, não sei dançar. Não sei, eu não sei dançar com a minha esposa. Se eu vou dançar com ela, eu vou machucar ela, eu vou ferir ela, né? Eu gostaria até, mas não sei. E o Espírito Santo, Ele me pede uma coisa que para mim é impossível. E outra coisa, como é que Davi dançava? Então nós temos dois problemas aí para resolver. Um todo duro, e não temos nem um DVD para mostrar como Davi dançava. Mas o Espírito Santo, Ele disse para mim assim: eu te mostro. E eu disse: pode me mostrar, mas eu não vou fazer, não tenho essa coragem. Mas eu tenho uma inclinação a te obedecer, Senhor. Se a mensagem da cruz é loucura para quem... A mensagem da cruz é loucura para quem perece, para quem se perde, Deus precisa de um louco para usar. A ferramenta tem que estar de acordo com a mensagem. Eu disse: Senhor, se és tu falando comigo, gente, nunca diga isso. Se és tu falando comigo, então que teu Espírito venha sobre mim e faça isso acontecer. Gente, você não vai contar até 3. Gente, eu comecei a sentir minhas pernas tremerem. Meu corpo começou a tremer. E daqui a pouco eu comecei a pular e pular e pular, tomado pelo poder do Espírito. E eu comecei a dançar e dançar e dançar. E veio um obreiro me agarrar, e 2 obreiros, e 3 obreiros, e todo mundo dançou junto. Oh, glória! Pensa no fiasco. Mas quando o Senhor levanta alguém para dançar como Davi, Ele está dizendo: a presença está vindo logo atrás. A arca está vindo logo atrás. E por muito tempo eu fiquei pensando: será que realmente essa dança era a dança de Davi? Aí fui trabalhar numa farmácia, onde os donos eram judeus. E eles eram judeus mesmo, praticantes. E um dia eles disseram assim: amanhã nós não vamos vir trabalhar, porque amanhã nós temos uma festa chamada tal. E eu perguntei para eles: mas o que é essa festa? Essa festa simboliza quando Davi subiu com a arca para Jerusalém. E nós fazemos tipo um desfile, e nós dançamos. Eu olhei assim e disse: mas como é que era essa dança? E eles: a dança é assim. Ele dançou igualzinho que eu tinha feito alguns anos atrás lá na igreja. Esse Davi dançou assim diante da arca, e ele começou a dançar igualzinho. E o Espírito Santo me trouxe uma revelação extraordinária. Você quer aprender como Davi dançava? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Pode deixar. Se você continuar glorificando a Deus e me ajudando a pregar, eu te ensino, tá bom? Vamos fazer esse tratado? Então diga para o irmão que está ao seu lado: ô meu irmão, hoje é dia de rachar as costas de glorificar a Deus. Mas era
muito fácil encontrar o rei, porque o rei deixou um caminho de sangue, deixou uma trilha de sangue, por onde ele foi passando, as marcas do sangue ficaram. Diga para o irmão que está ao seu lado, é muito fácil encontrar o rei. Ele deixou um caminho de sangue. E aí nós lemos Hebreus 10, que diz que ele inaugurou um caminho vivo pelo seu sangue. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus começa a orar, e a angústia começa a suar, e o seu suor virou em gotas de sangue, e o sangue derramava sobre aquela pedra que ele orava. E quando o sangue apareceu, quando o sangue de Jesus apareceu no suor dele, até os anjos se manifestaram, porque quando o sangue de Jesus vem, os céus se fazem presente. Hey, que turabasuyandeka. Quer descobrir o segredo para entrar no céu pela oração? Clama pelo sangue de Jesus, porque quando o sangue de Jesus aparece, a presença vem e até os anjos te cercam. Hey, que turabasuyandeka. E ele, a partir daquele momento, ele começou a marcar a sua caminhada com sangue. Não era o sangue simplesmente por derramar, era um caminho que ele estava nos dando. Um caminho que ele estava nos dando. Como começa uma caminhada com Jesus? Através de uma oração. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava no Teu sangue. O caminho do sangue começa com o arrependimento. Então ele te mostra o início da caminhada. O início da caminhada. Então ele começa a caminhar, ele é preso pelos soldados e vai ser levado para o interrogatório. O suor ainda continua brotando junto com o sangue. Ele é condenado e eles começam a esmurrá-lo. Mais de 600 soldados. O primeiro soco quebra o seu nariz. E o sangue jorra. Aonde Jesus parava, assim como o sacrifício de Davi, ficou marcas do sangue, nos apontando um caminho. Quando você estiver cercado de inimigos, e os nossos inimigos são espirituais, sabe o que você faz? Faça como Jesus fez. Vá para o sangue. Vá para o sangue. Depois disso, o colocaram dentro de uma cisterna. O Salmo diz: fortes touros de Bazã me cercaram. Era uma cisterna que você não conseguia sentar, só podia ficar em pé. E aquilo era uma tortura para ele a noite toda. E o sangue continuava brotando. Açoitaram Jesus 40 chibatadas. Daquele chicote com osso de carneiro que arrancava a pele com carne. Quando terminaram de açoitar, o local todo estava lavado de sangue. Quando Jesus respirava, as costelas atrás saíam para fora e voltavam para dentro. Saíam para fora e voltavam para dentro. Mas o sangue derramado era um caminho que ele estava fazendo. Não para ele, mas para nós encontrarmos o acesso. Colocaram então um manto sobre ele.
era uma judiaria, porque com todas aquelas feridas e o sangue secando junto com o manto, uma coroa de espinhos na sua cabeça, e a sua cabeça verte sangue. Para nos deixar o caminho. Sabe quando a tua mente está com os pensamentos errados? Clama pelo sangue, porque a coroa foi para curar a nossa mente. Ele nos deixou um caminho. Então levam ele para ser crucificado, tiram o manto de sobre ele, e o que estava colado com sangue faz com que as feridas se abram novamente. É fácil encontrar o Rei. Entre pelo caminho da via dolorosa e encontrarás um caminho de sangue. As mulheres judias pegavam aquele sangue misturado com areia e esfregavam no peito, no rosto e gritando, porque era terrível a cena. Isaías viu a cena e disse: era homem de dores e desprezado, e não havia beleza alguma para que desejasse. Levam até a cruz, pregam as suas mãos, porque o caminho do sangue cura as nossas ações. Pregam os seus pés, porque o caminho do sangue cura o nosso caminho. Não é o caminho simplesmente de um homem martirizado, é um caminho de cura para homens pecadores como nós. Furam o seu lado e a Bíblia diz que sai sangue e água. Aí Hebreus diz: vá pelo caminho, o novo vive o caminho pelo sangue de Jesus, tendo purificado a vossa consciência com a água. É fácil encontrar o Rei. Siga o caminho do sangue. E tudo isso que eu falei agora, e tudo isso que eu contei para você agora, é para dizer uma coisa para esta igreja: busque ao Rei. Entre pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus nessa noite. Trilha esse caminho, vá até o Monte das Oliveiras e faça a oração que você nunca fez. Se entregue da maneira que você nunca se entregou a Ele e diga: Senhor, eu estou começando um caminho de total rendição a Ti e de total entrega a Ti, e continue caminhando. E continue caminhando, porque a vida com Deus é uma caminhada, não é uma vida estática, parada, é uma caminhada. O caminho é estreito, e quando Jesus disse o caminho é estreito, e a porta também é, porque o caminho da vida dolorosa não é uma avenida, é um caminho bem estreito. Ele diz: o caminho é estreito. O caminho largo leva à perdição. Ele não te mentiu sobre o caminho. Ele disse: ande pelo caminho estreito. E o caminho é estreito, e a porta também é. E a porta também é. Mas é esse caminho que te leva para a salvação. Enquanto você vai trilhando este caminho, você vai percebendo que aquele que te amou primeiro, aquele que te amou e se entregou por você, deixou a trilha marcada para que você encontrasse o caminho até o Rei.
siga caminhando, passe pelo palácio, passe pelo sinédrio, passe por Herodes, passe por este mundo, passe pelos reinos desse mundo, mas saiba que o palácio não é o teu lugar de moradia, você só está passando por onde o teu rei passou. Ele disse: meu reino não é deste mundo, se fosse desse mundo, os meus servos lutariam por mim, eu estou indo para um reino, onde vocês poderão entrar. E os discípulos perguntaram: como saberemos aonde tu estás? Mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu vou deixar um caminho marcado para vocês, para que vocês não se percam pelo caminho. Só se perde no caminho quem para de olhar para o sangue, só se perde no caminho quem para de olhar para a cruz, só se perde no caminho quem ignora o sacrifício de Cristo. Tem muita gente, não nessa igreja, mas tem muita gente que se deslumbrou com o palácio de Herodes e quis ficar morando lá. Mas assim como lá foi um lugar de condenação para Jesus, se você ficar lá, você vai estar condenando a tua fé. Vá até aonde o chicotearam. Estava difícil respirar. Estava difícil, mas ele estava suportando a nossa dor. Colocaram sobre ele uma cruz que não era dele. A cruz era feita dias antes, na medida do condenado. Como Barrabás foi liberto, deram a cruz de Barrabás para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha nada que o condenasse. A condenação estava sobre nós, e Ele toma a nossa cruz. Ele era inocente, eu era culpado, mas deram a minha cruz e a minha condenação para Ele. Quando Jesus abraçou aquela cruz, Ele abraça com paixão, porque Ele está marcando um caminho de volta para Deus. Ele está marcando um caminho de volta para casa. Ele disse na mesa: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vocês, para que aonde eu esteja, você também esteja. Hey. Vá caminhando pela via dolorosa, vai caminhando pelo caminho estreito, vai caminhando pelo caminho onde todo mundo bate no peito, mas ninguém faz nada por ti. Podem até estar chorando pelas suas misérias, mas ninguém intervém, e às vezes é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque você está passando pelo caminho do sacrifício. Foi o sangue que te comprou, foi o sangue que te remiu. Pastor, eu não vou aguentar a trajetória do caminho. Quando Jesus verteu sangue pela primeira vez, a Bíblia diz que um anjo estava consolando. Quando aparece o sangue, o céu se manifesta. Quando o sangue estava marcando o caminho da via dolorosa, apareceu outro personagem, Simão Cirineu, símbolo do Espírito Santo. Quando tu disser: Senhor, o caminho está difícil, o Espírito Santo vem e diz: eu te ajudo a carregar a tua cruz. Esse é o poder do sangue, pastor. Esse é o poder do sangue. Esse é o poder do sangue. Então você se encontra com o Rei. Você só pode ter uma experiência com Cristo glorificado se você tiver uma experiência com o Cristo crucificado. Quando Davi
Agora eu vou te ensinar a dança, porque você se comportou. Quando Davi está entrando em Jerusalém, ele diz, eu tenho que dar mais para ele. E Davi se transforma num símbolo profético sobre Jerusalém. No mesmo monte que Jesus foi crucificado, Davi passa dançando. E sabe como Davi dança? Ele levanta um braço para um lado, um braço para o outro. E ele começa a pular. Assim. O que isso te lembra? Porque quando a cruz aparece, a presença está vindo atrás. Sabe que Davi dançava, levantando os seus ombros e baixando, levantando e baixando. Jesus na cruz, ele se erguia para conseguir respirar, puxava o ar, soltava o ar, puxava o ar, soltava o ar, tragava a minha morte e soprava a sua vida. Tragava a minha morte e soprava a minha vida. E quando ele dá o brado, o véu do templo se rasga de alto a baixo e a presença vem até nós. Igreja em Ilhota, o Senhor está dizendo para ti nessa noite: busque ao Rei até encontrá-lo. Entre pelo novo e vivo caminho até encontrá-lo. Ele deixou o caminho marcado para você. Vá até Ele e tenha uma experiência com o Cristo crucificado. Quando você olhar para as suas mãos, quando você olhar para as suas mãos, você vai ver as tuas ações sendo curadas. Você não dirige mais a tua vida, agora você é guiado pelo Espírito Santo. Quando você olhar para os pés dele, você vai entender que o teu caminho foi curado. E que você não precisa mais andar como o mundo anda. Você tem um caminho novo debaixo dos teus pés. Quando você olhar a cabeça dele ferida com os cravos, você vai lembrar que todo pensamento maligno pode evaporar da tua mente, porque ele foi ferido em sua mente. Quando você olhar para as costas de Jesus e ver as chagas abertas, quando as feridas dele foram abrindo, pastor, as minhas foram fechando. As dele foram abrindo para que as minhas fossem sendo saradas. Lá não haverá mais dor, nem enfermidade, porque as únicas feridas que estarão abertas serão as feridas de amor que te salvaram. Quando você olhar para a lateral dele e ver o sangue e a água, então você vai entender que assim como Eva nasce da costela de Adão, você, igreja de Jesus, nasce do sangue e da água que jorrou do Cordeiro. Você foi comprado por um alto preço. Você foi comprado por um alto preço. Busque ao Rei. Quando você ter a experiência com Cristo crucificado,
Então, pastor, você vai ter uma experiência com o Cristo glorificado. João viu toda a crucificação, todo o martírio. Mas João chegou, preso na ilha de Patmos, ele começa a ter uma visão. Ele vê um homem andando no meio de 7 candeeiros de ouro. E ele não reconhece quem é esse homem. Sabe por quê? Porque ele teve a experiência de um Cristo crucificado. Mas agora, a experiência de um Cristo glorificado pertencia a ele. Só quando tu passa pela cruz, que a glória do céu se manifesta sobre a tua vida. E ele diz, eu vejo um homem, suas vestes são brancas, seus pés são reluzentes, há um cinturão na sua cintura de ouro, seus cabelos são brancos, da sua boca sai uma espada, e quando ele olha para os olhos, e a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor e viverá. Quando ele olha nos olhos, havia fogo. E a Bíblia diz, ele cai como morto. Mas no original diz, e ele cai morto. Mas aquele homem põe a mão no ombro dele, ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E eu posso dizer, a ressurreição e a vida, e ele se coloca de pé novamente diante do Cordeiro. Você que está passando por um Cristo martirizado e crucificado, um dia você entrará no céu e verá o teu Cristo glorificado. Siga o caminho do sangue. O Espírito de Deus está falando. Siga o caminho do sangue até se encontrar com o teu Rei. Aleluia! Fique em pé em nome de Jesus. Ei, que turiando corromalai, que suriando corromalai. Ele canto romalai. Eu tenho que perguntar isso. Alguém aqui nunca entregou a sua vida a Jesus e gostaria de entregar essa noite? Levante sua mão onde você está. Se você nunca fez essa oração de entrega, a oração de entrega é o início do caminho pelo sangue. Alguém aqui nunca fez isso, gostaria de fazer essa noite? Levante sua mão. Ninguém? Glória a Deus, todo mundo é cristão aqui? Amém? Então eu quero convidar a igreja agora. Você que se diz discípulo, seguidor de Cristo, há um chamado. A voz dele está ressoando. Há pessoas aqui que precisam alinhar o seu caminho novamente. Há pessoas que estão no caminho e o Espírito Santo está dizendo, é isso aí, continua perseverando, porque este é o caminho. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria de orar por você nessa noite. E eu vou orar exatamente para que o poder do sangue de Jesus se manifeste. Uau. Então você poderá ver anjos. Então você poderá ter as tuas enfermidades saradas. Então você poderá ter a ajuda do Espírito Santo caminhando ao teu lado. Eu quero te convidar gentilmente. E eu nunca fiz um apelo como eu vou fazer nessa noite. Eu tenho 30 anos de caminhada com Jesus. E é a primeira vez que eu vou fazer o apelo dessa forma. Eu não gostaria
que ninguém ficasse nas cadeiras, mas que toda a igreja que foi lavada e comprada pelo sangue de Jesus, saísse do seu lugar e viesse aqui para frente em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Eu sei que as irmãs têm uma função lá na porta, mas venha, não fique ninguém. As irmãs que estão na porta podem vir também, por favor. Venham, venham. Se os irmãos que estão no som puderem deixar lá o som assim, ajeitadinho e vir, venha. Eu quero orar pelo poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Os vão caindo diante do poder do sangue. Os anjos vão se manifestando para a glória de Deus. Agora, pelo poder do sangue de Jesus, as enfermidades vão desaparecendo, porque as chagas de Cristo foram abertas e o sangue foi derramado. Agora, em nome de Jesus, espíritos malignos estão caindo. A tua casa está sendo visitada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. A sangue do Cordeiro nos umbrais da tua casa agora, em o nome de Jesus Cristo. A sangue de Jesus no teu casamento agora. A sangue de Jesus sobre a vida dos teus filhos agora. A sangue de Jesus sobre o teu chamado agora. A sangue do Cordeiro sobre o teu ministério agora. A sangue de Jesus sobre a tua vida agora. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Sinta o poder do sangue agora. O sangue te toca agora. O sangue vem sobre ti agora. O sangue te lava agora. Há pecados sendo perdoados agora pelo sangue de Jesus. Há pecado sendo lavado agora pelo sangue de Jesus. Aleluia. Há úteros sendo tocados pelo sangue de Jesus agora. Uau, uau, uau. Há tireoide sendo tocado pelo sangue de Jesus agora. Há enfermidades desaparecendo pelo poder do sangue de Jesus agora. A mente sendo tocada pelo poder do sangue de Jesus agora. Uau! Uau! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cantamos que há poder nesse nome. Em o nome de Jesus, eu ministro o poder do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Em nome de Jesus, toca Deus, toca pelo teu sangue agora. Que eles sintam o poder do sangue agora. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, em nome de Jesus. Então, olhe para mim. Quando você percorre o caminho do sangue, o caminho, ele tem um início, mas também tem um fim. E o fim é quando os teus olhos olharem para o Rei. Por isso que nós cantamos, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Se você sabe, você declara isso para mim. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada nesse mundo nos satisfaz. Uma vez que eu coloquei, Aleluia. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, Ande, corra mais. olhos em ti, Uau! Eu não estou vendo, mas o Espírito Santo está me dizendo que o Cordeiro está caminhando no nosso meio. Uau! Uau! Toca com o teu sangue, Jesus! Toca com o teu sangue, Jesus! Toca com o teu sangue, Jesus!
Eu estou encerrando a mensagem para dizendo o que eu vou dizer agora. Toda vez que você errar o caminho, diga: Jesus, me lava em teu sangue. Uma vez eu estava orando, quebrantando meu coração diante dele, e ele veio até mim. Você sabe que ele morreu nu na cruz. Ele veio até mim nu e lavado de sangue. Ele não me falou nada, mas eu entendi que pelo sangue eu estava sendo purificado. Mas não é só de um Jesus martirizado que nós ficamos nos relacionando. Uma igreja que ele deseja levantar passa pela cruz, mas cresce, amadurece e abandona o pecado. E um dia ele vai te chamar para olhar os seus olhos como fogo. Sabe o que acontece quando ele mostra para você os olhos dele como chamas de fogo? O fogo entra para dentro de você e ele te levanta no poder do Espírito Santo. Igreja em Ilhota, busque o Rei, passe pelo sangue, mas não pare até que você veja os olhos como chamas de fogo. Então ninguém mais vai conseguir impedir o avivamento nessa cidade. Deus abençoe a tua vida.